Bom dia, bem-vindo, meu querido. Bom dia, Fábio JR, professor Maurício, Alexandre. Bom dia aí, professor Cruvinel, que já estou vendo está chegando aí nos estúdios. Meu amigo, professor Santa Cruz, né? Mandar um grande abraço aí a todos os alunos e ao corpo docente da UEG que acompanha essa entrevista. Pois bem, a partir de agora, como o Divininho já anunciou, nós temos a grata satisfação, uma das entrevistas mais importantes que nós vamos receber aqui na Rede Lance. Nós estamos agora em 10 emissoras transmitindo, no YouTube, no Facebook. Toda a nossa equipe madrugou para receber aqui hoje os senhores, porque quando se fala da UEG, quando se fala da professora Arlete Botelho, se fala de competência, da dedicação, da seriedade. Quando se fala do professor Fábio Santa Cruz, meu xará, né, se fala um pouco da nossa cultura que vem lá do Recife, e nós recebemos de braços abertos aqui o reitor do Estado de Goiás, da UEG, Universidade Estadual de Goiás, na qual eu tenho aí muita satisfação. Já estive por lá fazendo curso de gestão pública, que hoje aqui em Formosa, na unidade, não se tem mais. O Divininho foi meu colega na época, o vereador de 3 mandatos, e meu irmão, com muito orgulho, está terminando lá agora, né? Já está na monografia, acompanhado pela professora Arlete, por todos os professores, no curso de Química. Não é isso? Então, para a gente fica muito feliz. Professor Fábio Santa Cruz, eu vou primeiro cumprimentar as mulheres, certo? Como é devido aqui, professor Arlete Botelho, que eu tenho um carinho, um respeito, né? E quando se fala da professora Arlete, eu não posso deixar de me emocionar, de lembrar do meu amigo, meu irmão Manel Botelho, né? Que infelizmente não está mais entre a gente aqui, mas foi uma das pessoas, quando eu cheguei em 95 na cidade de Formosa, uma das famílias que me abraçou. Eu tenho muita honra em recebê-la, viu, professora? Bom dia, diretora da Unidade Formosa, seja bem-vinda. Bom dia, ouvintes da Rádio Lance 92.1. Bom dia, Fábio. É um prazer imenso estar aqui com você, principalmente estando com o nosso reitor, né, para falar um pouco da nossa universidade e sobre a importância dela, principalmente aqui na nossa região Nordeste. Pois bem, professor Fábio Santa Cruz, bom dia, meu querido. Eu vi um podcast do senhor esses dias ali com os meus colegas de trabalho, o senhor estava exibido lá, hein? Seja bem-vindo. Obrigado. É uma satisfação poder estar aqui, falar mais uma vez sobre a UEG, todo o trabalho científico que a gente desenvolve. Há alguns meses atrás eu vim aqui falar do meu livro, né, da história de Goiás no Império. Hoje estou acompanhando o reitor porque a gente, à tarde, vai fazer o lançamento de mais um material importante para a história de Goiás. É uma satisfação estar aqui para a gente poder conversar sobre o assunto. Reitor, Formosa se orgulha, a educação de um modo geral, nós que somos polo universitário, polo educacional, né? Mas tudo começou com vocês, né? A primeira faculdade, a primeira universidade, a primeira referência foram vocês. Depois vieram aí as outras, como a IFG e as faculdades particulares, que são de altíssima qualidade, assim como vocês, mas tudo começa com vocês, a referência. E nós, aqui de Formosa, sentimos muito satisfeitos em recebê-lo. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Fábio. Um prazer retornar a Formosa e podermos falar de educação, falarmos da nossa história de Goiás nesse evento que teremos hoje. E como reitor me sinto muito orgulhoso de estar hoje em Formosa, porque é um time de profissionais que temos aqui, os nossos professores técnicos administrativos, que compõem a UEG enquanto a unidade Formosa, nosso campus Nordeste, de muita qualidade. Então, poder estar aqui e falar um pouco sobre a nossa universidade é motivo de muito honra e muito orgulho para mim. Pois bem, vou começar aqui da nossa bancada. Nós estamos ali na live ali com 3 personalidades. O Divininho Ramos, que é vereador de 3 mandatos, passou pela UEG no gestão pública. O Alexandre Borges, que é nosso gestor feroz. Mas tem ali o nosso mestre, que é o professor Maurício Marques de Figueiredo, uma das maiores personalidades da educação aqui dos últimos tempos. Eu deixo inicialmente, professor, como é a sua área, para o senhor começar a sabatinar a turma aqui. Vai lá. Liga o microfone, professor Maurício. Tá me ouvindo agora? Agora eu tô. Para o senhor entender, reitor, a pandemia deixou assim esse povo que não é muito bem com a tecnologia, assim, atrasado um pouquinho. Vai lá, professor Maurício. Alfabeto digital, né? Então, eu quero parabenizar e recepcionar com um abraço a professora Arlete, diretora da UEG,
meu amigo professor Fábio Santa Cruz, autor de um livro maravilhoso sobre a história de Goiás aí, o professor Antônio Cruvinel, e o discurso dele, né, na sua posse, ele fala exatamente da esperança, né, que a UEG possa ter e trazer os jovens para adentrar os muros das instituições de ensino e poder sair mais capacitados. E é isso que todos nós, professores, principalmente da parte de ensino superior, a gente deseja. E eu pergunto ao nobre Antônio Cruvinel, tem conseguido alcançar esse objetivo, professor? Professor Maurício, esse é um desafio que vivenciamos em todos os níveis da educação. Se pensarmos hoje que a educação é talvez a maior esperança para que os nossos jovens possam, de uma forma construída, galgar um futuro melhor, temos que lutar por isso perenemente. Então, quando a gente pensa na Universidade Estadual de Goiás, pensamos que a universidade tem se reinventado, tem buscado encontrar caminhos para que isso seja alcançado, e essa é a nossa maior obstinação. Quem está no dia a dia ali mais próximo, como a professora Alete, o professor Fábio, me ouve falar que a razão de existir da universidade são os acadêmicos que estão dentro dela e que fazem com que tudo tenha sentido. Obviamente que pensarmos na universidade é pensarmos num desafio diário, porque a educação é algo construído no dia a dia. Mas por que eu tenho muita esperança? Porque nós temos um time de professores de muita qualidade. A Formosa é um exemplo de qualidade para a nossa universidade que, em muitos casos, precisamos copiar e aprender com a equipe que está aqui, que com certeza dá esperança de um futuro melhor, porque oferece ensino público, gratuito e de qualidade. E lutamos para que isso continue assim. Lutamos para que isso possa, cada vez mais, ser uma realidade para os jovens. E aqui nós estamos formando pessoas para o futuro da sala de aula. A principal vocação da UEG no Campus Nordeste, aqui em Formosa, é formar docentes. E acreditar na profissão de docentes, aí, fazendo alusão aqui ao professor Maurício também, é acreditar que a educação é o futuro. Mas hoje, em muitos casos, se desacredita da profissão do docente. O docente não é uma profissão que os nossos jovens querem ter. Então, também neste momento aqui, convidar que, se existe qualquer profissão no mundo, se existe o médico, se existe o advogado, se existe qualquer o veterinário, é porque nós temos professores. E formar esse professor com qualidade é uma obstinação nossa. 7h19. Divino Ramos, e a sua pergunta? Mais uma vez, cumprimentar os professores, mas abrindo um destaque para cumprimentar minha querida e eterna professorinha Arlete Botelho, né? A qual eu tenho um grande respeito e gosto muito. Professor Cruvinel, o governador Ronaldo Caiado, sempre que ele tem a oportunidade de falar em público sobre a UEG, ele fala e repete que respeita, né, a autonomia da UEG e que jamais teria por parte dele alguma ingerência dentro da gestão. Né? Como que é trabalhar com esse governo aí, professor? Eu agradeço até por a oportunidade de falar sobre isso. A universidade, ela como um órgão, uma autarquia estadual, o nosso principal fomento vem do governo estadual. Então, a relação com o governo é algo que faz parte do dia a dia da universidade. O governador tem, sempre que tem oportunidade, cobrado, e muitas vezes nos encontros que temos, cobrado que a universidade possa oferecer qualidade, que a universidade possa trabalhar. E ele tem nos dado algumas posições inéditas. Darei um exemplo. Hoje, na universidade, todos os ocupantes de cargo de gestão, que nós passamos por uma eleição por meio de lista tríplice, ou seja, fazemos aqui uma consulta à nossa comunidade,
colhemos 3 nomes e encaminhamos para o governador. Todos os cargos de gestão foram indicados os nomes que a comunidade escolheu em primeiro lugar. A universidade não recebe do governador, o governador nunca me ligou para reformar uma posição que tomamos. E às vezes tomamos posições firmes, né? Às vezes tomamos posições que politicamente não é a melhor estratégia. Mas eu não sou político, estou num cargo técnico, olhando por uma universidade, e ele tem respeitado essas decisões, porque normalmente as decisões que toma estão amparadas na comunidade que temos. Essa liberdade tem feito com que a universidade possa se rediscutir, que a universidade possa se reavaliar e a universidade possa caminhar para um lado técnico que permita com que ela possa melhorar em qualidade. Isso tem sido uma forma de trabalhar, de respeitar a universidade. Todos os gestores dela são professores de carreira. O professor Arlete está aqui falando que um dia vai se aposentar, planejando isso. Daqui uns 30 anos, né? Eu particularmente disse a ela, eu não preciso de assinar nesse processo, né? Porque eu não quero que ela se aposente, a universidade perderia com a aposentadoria dela, mas é a gestora aqui em Formosa, uma professora de carreira que está na universidade desde a década de 90, e assim em todas as nossas unidades hoje. Todos os gerentes, as pessoas que tomam conta, são professores da universidade, fazemos uma gestão que prima pelo técnico. E isto temos tido o respeito do governo para que possamos avançar dessa forma. Pois bem, Alexandre Borges, 723, nosso gestor feroz, e a sua pergunta. Bom dia o pessoal na bancada aí. Eu gostaria de saber mais sobre o evento de hoje, né? O cronograma, como é que vai funcionar. Gostaria de saber mais como é que seria esse evento. Talvez o professor Fábio Santa Cruz possa, que é o organizador do evento, detalhar para a gente. Detalhe, professor. Há 300 anos começou o processo de colonização portuguesa de Goiás, né? Tem início com a expedição do chamado Segundo Anhanguera. E, em referência a essa data, nós nos mobilizamos, um processo que foi liderado pelo Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, para produzir uma sequência de livros, de obras, que vão abordar a formação da sociedade goiana em seus mais variados aspectos. Então, nós estamos fazendo o lançamento regional hoje, aqui em Formosa, dos primeiros 3 livros. É um box com 3 livros, um sobre história de Goiás, um sobre geografia de Goiás e o terceiro sobre memória e patrimônio de Goiás. Mas virão outros, direito em Goiás, música em Goiás, dança em Goiás, esportes em Goiás. Há uma previsão de 20 livros a serem lançados ao longo de alguns anos. O lançamento oficial ocorreu em dezembro, em Goiânia. Lá foi lançado um box que está lindo, está muito bonito, bem feito, com vários artigos escritos por professores, pesquisadores da história de Goiás, da realidade de Goiás. No dia 14 de dezembro foi feito o lançamento solene em Goiânia, e agora a gente vai fazer o primeiro lançamento regional, que vai ser aqui na nossa cidade, no Campus Nordeste. O campus de Formosa, né, o Campus Nordeste, ele se dedica muito a entender a realidade de Formosa, mas também do Nordeste goiano e de Goiás em geral. Então é para nós uma satisfação, uma honra contar essa história que tem a ver com Formosa, né? Eu estava falando no dia lá no podcast. Muita gente não sabe por que um dos rios que abastecem Formosa se chama Bandeirinha, né? Mas é porque durante a expedição do Segundo Anhanguera, que fundou Goiás, ele em determinado momento destacou uma pequena equipe para explorar uma região aqui próxima. E essa pequena equipe, em vez de ser uma bandeira, como as bandeiras paulistas, era uma bandeirinha, uma expedição pequenininha. E eles acabaram localizando o rio, que até hoje é chamado de Rio Bandeirinha. Abastece Formosa. Então, Formosa faz parte dos primórdios da história de Goiás. Nada mais justo que ela também faça o lançamento dessa coleção que aborda esse momento
300 anos da formação da sociedade goiana. Pois bem, 7h26, só para os nossos comentaristas aí se atenarem, eu fiz um acordo, gentilmente o professor Paulo de Tarso da Rádio Terra me ligou, né, falando, olha, eu fiquei sabendo que você vai entrevistar o Fábio Santa Cruz, o reitor, o professor Arlete, eu gostaria também de entrevistá-lo, e eu falei, olha, 7h40, 7h45 no máximo eu libero, para que vocês cheguem lá na outra emissora por volta de 8 horas aqui. Os nossos comentaristas, o nosso timaço fez as boas-vindas, mas agora também é hora do cutuco e do pedido, senhor reitor. Deixa essa parte aí mais comigo. Formosa, vira e mexe, fica na reivindicação de novos cursos, né? A gente ouviu recentemente medicina, a qualidade fantástica que nós já externamos aqui que vocês têm. Nós já ouvimos direito, né, em outras unidades. Nós já ouvimos médico veterinário, nós já ouvimos odontologia, entre outros tantos cursos. O que a gente pode esperar? O que Formosa, o Polo Unidade Formosa, pode esperar nessa sua gestão, à frente aí de pessoas tão gabaritadas e tão classificadas e qualificadas para novos cursos em Formosa? É realidade ou por enquanto é só utopia? A Universidade Estadual de Goiás, ela ofertava, ainda temos, uma quantidade muito grande de cursos que foram crescendo sem planejamento. E esse momento da universidade nós paramos para poder reavaliarmos a presença da universidade. Este é um ciclo que devemos encerrar agora, de onde que deveremos estar com qualidade, oferecendo qualidade nos nossos cursos. Esta é a fase que a proposta que temos para o Conselho Superior da Universidade, o Conselho Universitário, que a gente consiga fazer essa análise. Por quê? Porque o desafio que temos para a universidade é e deve ser sempre a busca da formação transformadora com qualidade para o acadêmico que nos procura. A unidade em Formosa, o nosso campus aqui, que é o nosso campus de toda a região Nordeste, tem, digamos assim, uma estabilidade. Então, nós já temos cursos aqui consolidados que devem continuar oferecendo para todos aqui vestibular e continuarmos ofertando. Essa não é a realidade em todos os lugares. Então, a universidade tem se debruçado sobre isso. Este ano a gente encerra esse ciclo. E aí, depois que a gente encerrar o ciclo com a casa organizada, aí nós vamos começar a pensar em um novo ciclo. Quais são os desafios que a universidade pode contribuir na indução do desenvolvimento dentro do estado de Goiás. Então, quais seriam os próximos cursos? Isso é uma proposta que, vencida essa questão de encerrar esta reorganização que a universidade vem sofrendo, e pretendemos fazer isso este ano, nós iremos começar a planejar o futuro de como que nós poderemos fazer presente. A professora Arlete, cada vez que ela vai me visitar, é uma pessoa que tenho a estima pessoal, todos na universidade sabem disso, ela me pede para trazer um curso novo para Formosa. E sempre tive a oportunidade de encontrar com o prefeito de Formosa, que também, olha, precisamos trazer... Bom, a universidade se propõe a esse debate, assim que ela conseguir encerrar arrumar a casa primeiro, para que a gente possa, então, pensar em expansão. Esse é o planejamento da universidade. E temos já vários pedidos de Formosa para que a gente possa trazer novos cursos. A professora Arlete tem sido essa advogada implacável nessa causa aí. Reitor, para passar aí para nossas rodadas finais com os nossos comentaristas, se ampliar esse ano, vai colocar a casa em ordem, fechar então, a possibilidade também não se tem de cursos. A possibilidade aqui em Formosa, nós, por oportunidade de melhoria que a universidade tinha, o governo interviu na universidade, sofremos uma intervenção, tivemos um regramento. Por quê? Anteriormente, nós tínhamos uma rotatividade grande porque os professores não eram concursados. A universidade inicia uma rodada de concurso, talvez quantidade maior, vamos ofertar concurso para 664 vagas entre técnicos administrativos e docentes agora na universidade. E isto
para atender um regramento que foi imposto, que os cursos precisam ter professores efetivos, o que para a universidade é muito bom, porque não é uma realidade, às vezes, em todas as localidades que temos de professores efetivos. Então, a possibilidade de que possamos fazer um concurso, possamos organizar, possamos trazer, uma estabilidade para a universidade. Em Formosa, nós já temos um quadro maduro. Então, esse quadro já preparado de professores já consegue tocar os nossos cursos aqui com a qualidade que esperamos. Eu gostaria de acrescentar, Fábio, que o Campus Nordeste, ele, desde 1995, oferece cursos de licenciatura, que é a formação de professores, né? E esse é um perfil e uma característica muito forte nossa. Por quê? Porque em todos os concursos, tanto de Goiás, né, que teve uma agora recentemente, quanto os do DF, os nossos alunos, os nossos egressos, são sempre os primeiros a serem colocados. E uma outra preocupação nossa, quando surgem cobranças de cursos, né, de medicina, de agronomia, de direito aqui, é que esses cursos estão sendo ofertados aí pelas faculdades privadas, né? E no IFG, tanto no IFG quanto nessas privadas, já não existe esse perfil de formação docente. Então, se nós partirmos para esses outros cursos de bacharelado, nós vamos deixar uma lacuna na nossa região, Nordeste, na formação de professores. E isso é uma coisa que nós não podemos, sabe, ter. Então, é a nossa maior preocupação, é fortalecer a formação de professores. Perfeitamente. Professor Maurício Figueiredo, a sua pergunta derradeira. Professor Antônio Cruvinel, o senhor vem da área de tecnologia da informação, de telecomunicações, mestre em engenharia agrícola, no desenvolvimento agroindustrial. Nossa cidade é uma cidade que tem essa tendência de agronegócio muito forte, muito pujante. Esse pode ser a portinha aberta para o próximo curso ser na área do agronegócio? Professor, pode, mas eu não posso fazer esse compromisso aqui, porque isso depende de uma série de estudos. Quando a gente pensa nisso, essa não é uma vocação apenas de Formosa. Todo o estado de Goiás tem essa vocação, e nós temos que pensar o estado de Goiás de uma forma completa, né? Mas a indução dentro da região Nordeste, que para a universidade, a região Nordeste de Goiás começa em Formosa, isso dentro do nosso pensar de cursos, né? É importante, nós já estamos oferecendo um curso de agronomia, agora estamos estruturando ele para a cidade de Posse. Fizemos concurso agora, que para a gente está dentro desta macro-região. Mas, como disse, a universidade se proporá essa discussão. Assim que a gente conseguir estabilizar a casa e conseguirmos pensar, a universidade irá se propor a essa discussão para que a gente consiga avançar. Uma conversa que tive com o prefeito aqui de Formosa, ele me procurou: professor, precisávamos de um curso na área de agrárias lá em Formosa. Nós nos abriremos para essa discussão, mas hoje seria prematuro eu fazer qualquer afirmação. 7h35, Divininho Ramos, e a sua pergunta final. Professor Cruvinel, na questão orçamentária da UEG, né, nós sabemos que administrar com dinheiro é fácil, né? Administrar com poucos recursos depende muito da habilidade do gestor, né? Aí eu pergunto ao senhor, né, o repasse do governo do estado, aí, somado com as demais receitas da universidade, são suficientes para levar uma administração light, ou precisa usar muita habilidade do bom gestor aí, que é o professor Cruvinel? Eu queria agradecer aí o elogio já de pronto, né? A gente sempre pensa que se tivesse mais recursos, poderíamos fazer mais, né? A universidade possui uma projeção orçamentária, eu vou chamar assim de grande, né? O orçamento da universidade hoje é um orçamento significativo. Mas se nós tivéssemos mais recursos, obviamente, você tem planejamento para que isso pudesse acontecer. Mas hoje,
A universidade não deve nada. Hoje a universidade consegue planejar, por exemplo, expansões, obras, dentro de obviamente não conseguindo fazer tudo ao mesmo tempo, e temos tido a fidelidade de ofertar dentro do planejado pelos cofres estaduais. O dinheiro chega no momento certo, no momento ajustado, né, no duodécimo correto, como seria a forma técnica. Mas nós temos vontade de que os nossos recursos fossem alargados para que os nossos professores pudessem ser mais bem remunerados, que pudéssemos montar mais projetos de reforma, ampliação de unidades. O professor Arlete tem o sonho de construção de uma biblioteca para atender toda a cidade aqui. Essa é uma vontade da comunidade. Desde quando o professor Fábio era gestor, ele já me falava nisso. O professor Arlete toca essa vontade, e estamos tentando, dentro do planejado, conseguir avançar, né, com isso. É aquela coisa, né? Se eu ganhasse mais, com certeza eu conseguiria gastar o dinheiro com qualidade para atender a universidade, para atender a todos, né, do estado de Goiás que usufruem desse patrimônio, e que é a UEG, né? Todos que optam por Goiás também para receber o seu ensino superior. Uma universidade que tem hoje mais de 15 mil alunos, uma universidade que está presente em 41 cidades. Nós somos a universidade mais capilarizada de todo o Brasil. Temos essa característica que nós estamos presentes. Nós atendemos dos 246 municípios goianos, nós temos atualmente 241 municípios com alunos matriculados em uma das unidades, porque Formosa não atende só Formosa, atende todas as cidades circunvizinhas aqui da região, e assim todas as nossas unidades têm essa característica. Então, é isso, assim. Mas o senhor está certo que tem experiência na gestão pública. Se tivéssemos mais recursos, e temos lutado para isso, seria melhor. Mas hoje a gente tem um orçamento significativo que tem sido repassado diariamente, corretamente. 7h38, Alexandre Borges, a sua pergunta final. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor Fábio, historiador, de curiosidade. Eu sempre falo aqui, doutor, que a história, né, da política no estado de Goiás é muito longa. E dou sempre o exemplo da família Caiado, né, que está aí há mais de 100 anos. Né? Tem familiares que fez parte da fundação da República. Tem alguma curiosidade histórica também na região que o senhor possa nos contar, política nesse sentido? Até antes da fundação da República, né? Os Caiados já governavam Goiás desde a época do Império. Houve presidente da província de Goiás da família Caiado, Antônio José Caiado. E era uma família de políticos do Partido Liberal do Império. Todos eles eram abolicionistas, lutavam pelo fim da escravidão e foram construindo sua trajetória política, que atravessou várias fases, né? Mário Caiado, Leonino Caiado, que foi governador do estado, e atualmente o governador Ronaldo Caiado. É uma história muito rica a dessa família, assim como a outras também. Agora, muita gente não sabe, já que é para falar de curiosidade, Formosa já teve um governador do estado de Goiás. Na época não chamava governador, ele era presidente do estado de Goiás, na República Oligárquica. Herculano Lobo foi presidente do estado. Ele era vice-presidente, mas o presidente precisou se afastar e ele assumiu durante um ano. Ele foi presidente do estado e uma das primeiras medidas dele foi estabelecer o seguinte: toda escola primária do estado de Goiás tem que adotar a cartilha ABC do agricultor. Era obrigatório para melhorar a nossa produção agrícola. Só que a cartilha não era muito respeitada, porque ela tinha observações pouco científicas. Aí o pessoal acabou caçoando um pouco. Mas foi um presidente do estado de Formosa, teve lá um governo um tanto atribulado, mas que marcou a história de Formosa na presidência do estado. Fábio, só reforçar hoje o local e a hora do evento. Posso? Fica à vontade. No auditório da UEG, aqui em Formosa, 14h30 da tarde, lá no setor Nordeste,
Vamos estar fazendo a entrega simbólica de um exemplar do boxe para o nosso campus. Teremos a presença do professor Nilson, que vai representar o Instituto Histórico e Geográfico Goiano e o Instituto Bernardo Ellis. O Instituto Histórico e Geográfico de Goiás é uma instituição que está completando 90 anos, marcou presença na cultura de Goiás. E o Instituto Bernardo Ellis é um instituto voltado para a difusão da cultura goiana. Para quem não sabe, Goiás, até hoje, só teve um nome, um membro da Academia Brasileira de Letras. É o Bernardo Ellis, orgulho do nosso estado. E o Instituto Bernardo Ellis vai estar hoje presente em Formosa. Formosa é uma cidade conectada com a elite cultural do estado. Isso é muito importante para o nosso município e para a nossa sociedade. 7h41, professor Arlete, muito obrigado pela estada aqui nessa manhã, né, por trazer aí informação, educação de qualidade. Nós ficamos muito honrados e as portas da Rede Lance sempre abertas para a senhora e para a unidade EG de Formosa. Obrigada, Fábio. É um prazer imenso estar aqui com você também, né? Que também é nosso egresso, né? E nós estamos sempre à disposição para as informações sobre a UEG. Professor Fábio Santa Cruz, a porta sempre está aberta. Muito obrigado, viu? Formosa agradece muito pela qualidade de educação, de cultura que vocês vêm ao longo dos anos ministrando e ensinando para o nosso povo. Muito obrigado. A Lance, sempre muito receptiva ao EG. A Rádio Lance é uma rádio que estimula a educação, valoriza o saber e a cultura. Obrigado. Pois bem, reitor, e uma das parcerias que a gente prontificou com a professora Arlete é o seguinte: quando vocês precisarem da rádio educativa, da rádio educação, né, de algum edital, de algum comunicado, aqui sempre é de forma gratuita para vocês, tá certo? Fábio, eu só tenho a agradecer realmente pelo espaço aberto, pela equipe, né, para poder estar aqui conosco neste momento. E eu queria deixar aqui os parabéns para a rádio. Não é toda a rádio que se interessa por um evento cultural que fala da história de Goiás, que fala da história do nosso povo. Hoje, o povo brasileiro gosta muito das histórias de outros países, não se interessa pelo que é nosso. E aí, quando a estrutura de uma rádio, como a Rádio Lance, resolve trazer aqui essa divulgação, ela está dando exemplo para demais redes de rádio em prestigiar o povo goiano por meio de sua história. Então, eu não posso deixar de registrar aqui a excelente impressão com que o sistema me deu de prestigiar a cultura, prestigiar o que é nosso, prestigiar aqui e abrindo espaço para uma universidade que é do povo goiano. E eu preciso aqui deixar meu significativo abraço a toda a equipe da rádio, que, de uma forma diferenciada, nos permite, em horário nobre, as pessoas saindo para trabalhar, nos ouvindo, né, acordando com a UEG em casa, por meio da Rádio Lance. Minha gratidão a todo o sistema de rádio, a todos que participaram aqui, toda a equipe que participou nesse evento, e a oportunidade de discutir a nossa universidade. Estou também à disposição para que possamos fazer esse momento mais vezes, novamente dando parabéns à rádio e todo o sistema de rádio que ela compõe. Pois não, professor Arlete. Você falou a palavra edital e eu me lembrei aqui agora. Nós estamos com 2 editais abertos para seleção de professores substitutos. Um edital para professores na área de pedagogia, geografia, letras e matemática. O edital está aberto. Professor substituto. E estamos também com o edital aberto para professor de apoio, na área de Libras e na área de ledor e escreventes, porque nós temos alunos com deficiências, né, e todos os alunos que necessitam têm um professor que os acompanha diariamente em todas as atividades acadêmicas. Pode indicar o site onde o candidato pode ler o edital e escrever. É no site do Núcleo de Seleção, tá? Mas entrando no site da UEG já... Ok, então. Hoje, então, você é o nosso convidado para o evento às 14h30 na UEG, no setor Nordeste. Venha prestigiar. Nós vamos chamar o nosso apoiador cultural. Na sequência tem mais, 7h45. Tá aí, Paulo de Tarso. Um beijo no seu coração. Ao Luiz Rô, ao meu amigo Paulinho MPB, que daqui a pouco estarão recebendo esse timaço aí também na Rádio Terra, a nossa co-irmã. Não saia daí. 7h45. Lance FM, apoio cultural.
A Pit Stop faz aniversário e quem ganha o presente é você. Troca de óleo semissintético com filtro por apenas R$ 119,90. Óleo de freio, óleo de direção, aditivo de radiador e aditivo de para-brisa de brinde. Pneus a partir de R$ 349,00, já montado e balanceado. Escapamentos, baterias e agora com autoelétrica. Pit Stop Auto Center, na Avenida Oeste, Avenida do Colégio Militar. Panificadora Padoca. Deliciosos bolos, roscas, pão de queijo, pão francês, lanches, biscoitos, tortas, salgadinhos, açaí, bebidas e muito mais. Panificadora Padoca, Avenida Formosa, esquina com a Rua 7, na Formosinha. Fone Zap 999696404. Panificadora Padoca. 98,1. Lance FM. A frequência do sucesso. Ataca